que eu preciso incluir aí na minha rotina para que meu intestino funcione bem e para que eu possa, né, conseguir emagrecer de uma forma mais efetiva? Primeiro de tudo, fundamental. Sem ingestão de água, o seu intestino não vai funcionar. Você pode consumir fibras, você pode usar glutamina, você pode tomar probiótico, você pode fazer tudo. Se você não estiver ingerindo água, tá? Não vai funcionar. Você vai me perguntar, Carol, mas quanto de água eu preciso consumir por dia? É uma continha super fácil que você pode fazer aí rapidinho em casa, que você vai saber qual é a quantidade ideal em litros de água que você precisa consumir diariamente, tá? Você vai multiplicar 35, né, vai fazer essa continha, 35 vezes o seu peso. Então, se o seu peso é 60 quilos, você vai multiplicar 60 por 35. Esse resultado final é a quantidade em litros que você deve consumir de água diariamente, tá bom? Então, assim, dica fundamental, soberana, que não pode faltar para melhorar a qualidade do intestino, né? Funcionamento do intestino. Água. Água, 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 tá bom? Água normal, tá? Não é água, esses estilos refrigerantes, não. Água, tá bom? Água normal. Segundo, enriquecer a sua alimentação com fibras. As fibras são extremamente importantes para ajudar no trânsito intestinal. Então, se você tem uma alimentação muito rica, né, muito à base de farinha branca, de carboidratos refinados, a probabilidade do seu intestino funcionar de uma maneira ineficiente, né, dele não funcionar bem, é muito grande. Então, o que você precisa? Incluir fibras na tua alimentação. Aí você vai me perguntar, Carol, quais fibras, né? Você pode incluir aveia, linhaça, chia, psyllium, é muito bom para ajudar, né, no trânsito intestinal. E também é legal você substituir os carboidratos refinados, né, aqueles carboidratos que são a base de farinha branca, pelos carboidratos integrais. Isso é muito importante, por quê? Porque eles têm mais fibras. Mas olha uma dica muito importante que eu vou te dar agora sobre o rótulo desses alimentos integrais, tá? Porque assim, ó, existe na indústria alguns alimentos que ele tem uma adição de farinha integral, mas ele não é 100% integral, tá? Ele vem lá, às vezes um biscoito, às vezes um pãozinho integral, ele diz que é 100%, assim, aparenta ser integral, mas no fundo não é, tá? Então, o que você precisa observar no rótulo desses alimentos para saber se realmente ele é 100% integral ou não, tá? Você vai virar, né, o produto na parte lá das informações nutricionais, aonde vem descrito ingredientes, tá? O primeiro ingrediente que vem lá, ele tem que ser farinha de trigo integral, tá? Por quê? Na rotulagem de alimentos, os produtos, né, os ingredientes, eles são descritos da maior quantidade para o menor, tá? Então, quando você vê lá que o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral, isso significa que o ingrediente que existe em maior qualidade naquele produto é a farinha de trigo integral, tá? Então, esse é um produto seguro, que você sabe que pode comprar, que ele realmente é muito rico em fibra, tá? Mas se você, por exemplo, pegar lá um pãozinho, né, um rótulo lá de um pão integral, e você vê que o primeiro ingrediente lá na lista é farinha de trigo enriquecida com ferro ou farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, isso significa que ele não é um produto 100% integral, tá? Ele é muito mais à base de farinha branca do que de farinha integral, tá bom? Então, essa é uma dica muito importante, é muito simples, tá? Porque você também saber ler o rótulo dos alimentos e entender quais os alimentos são realmente de melhor qualidade, quais são mais benéficos para a nossa alimentação, é muito importante, tá? Então, falando em intestino, né, a gente já sabe que tem que incluir as fibras, né, como eu já falei ali, várias delas, pode incluir, né, pode misturar, por exemplo, aveia, pode misturar com fruta, pode fazer em formato de panquequinha, pode fazer como mingau, da maneira que você preferir, tá? O importante é consumir. A linhaça, ela é uma semente, né, uma sementinha, ela pode ser dourada ou marrom,
Essas duas têm uma qualidade excelente. Só que quando você for utilizar a linhaça, sempre triture ela antes, tá? Você pode comprar sementinhas mesmo lá na casa de produtos naturais ou no mercado, tritura ela em casa. Os melhores benefícios é daquela linhaça que você compra e tritura, tá? Tritura e deixa ela lá devidamente acondicionada, tá? E aí você pode misturar com fruta, você pode misturar com, sei lá, um kefir, que fica muito bom, um iogurte natural, você pode misturar até a preparações salgadas, porque a linhaça, ela não tem um sabor muito marcante, sabe? Ela tem um sabor bem que não é característico nem de doce nem de salgado. Então você pode misturar na salada, né? Você pode polvilhar em cima da salada, você pode polvilhar em cima da sua comida mesmo, tá? Então o importante é você sempre incluir fibras na sua alimentação, tá certo? O ideal é você sempre ir variando, tá? Não comer todos os dias sempre a mesma fibra. Vá alternando. Um dia você opta pela aveia, outro dia pela linhaça, outro dia pela chia, outro pelo psyllium e assim você vai mudando, tá? É interessante você consumir, né, todos esses alimentos para aproveitar os nutrientes de todos eles, tá bom? Mas o importante é ter fibra na alimentação, ok?